Meu povo, boa noite. Aqui quem está falando é Ivan Antunes, estou como presidente da ASA. Bom, estou fazendo esse áudio aqui para vocês de uma forma assim, de um desabafo, sabe? Porque quando a gente ingressou com a ação aqui em Salvador, a gente sempre soube que era difícil. E isso a gente da ASA nunca enganou e nunca mentiu para os agentes aqui do município de Salvador, que até então estava há quase 10 anos sem receber o piso salarial. Eu acredito que na Bahia, Salvador, a Semineto cumpriu a sua promessa e o município de Salvador foi o último município do estado da Bahia a pagar o piso salarial aos agentes, que foi agora em novembro de 2022 e já está descumprindo de novo, quando o piso salarial foi reajustado e o prefeito até hoje não reajustou conforme o piso. Então, quando a gente começou a ingressar com a ação, nós já saberíamos que seria difícil, porque o monstro que a gente estava brigando era um monstro muito grande. Era um prefeito da terceira maior capital do país, presidente da até então do DEM, em que tinha nada mais nada menos como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, sob o seu comando no seu partido, cujo ministro do STF ele era do DEM, que Alexandre de Moraes ele era ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ele era vinculado ao DEM. E nós sabíamos que essa não seria uma batalha fácil. Eu remeto a vocês aqui de Salvador, quando a gente começou a ingressar com as ações das gratificações, antes de virar modinha, um bocado de advogado, um bocado de colega trazer esse povo aí para querer ingressar com o processo, antes de ser essa modinha, a gente botou a cara e eu lembro que a gente foi massacrado por alguns colegas aqui de Salvador que dizia que a gente queria se amostrar, que falavam para vocês que processar a prefeitura vocês poderiam ser demitidos, vocês poderiam ser exonerados, fizeram um terror. Só eu sei o que eu passei sendo massacrado quase todo dia nas redes sociais, ainda mais no WhatsApp, que tinha sido acabado de ser criado. E foi um momento extremamente difícil, mas é um momento que a gente tem que ter a, é, tem que ter. Nós tivemos esse momento de resignação, né? A gente teve que aguentar as pedradas, as pauladas, calados, né? Resignados e esperar o tempo. E aí o tempo passou, nós vencemos a ação das gratificações. No total, que a ASA pagou para a categoria quase 16 milhões de reais, entrou no bolso da categoria como um todo. Uma boa parte da categoria acreditou no nosso trabalho. Nós, como resposta, vencemos e pagamos. E depois outras entidades tentaram imitar, perderam o processo, perderam o documento, se embolaram tudo porque não tinha especialidade na área. E é hoje que é modinha, mas quem colocou tudo isso, quem fez a categoria acreditar no judiciário, fomos nós da ASA. Aí vem um grande desafio que foi implementado para a gente, que foi a ação do piso salarial. Como eu falei, depois de ter ido a Brasília em 2016, pedido ajuda à Conax, a Conax mandou a gente procurar a associação ou sindicato da nossa base, porque eles não poderiam fazer nada. Isso pra gente foi difícil, porque a ASA não existia em 2016. Em 2017 nós criamos a ASA porque estávamos sozinhos e órfãos nessa luta. E aí em 2018 nós começamos a ingressar com a ação do piso salarial. E aí a gente teve uma grande dificuldade, porque a gente soube depois que uma outra entidade entrou com a ação do piso e perderam a ação do piso desses colegas. E até então eles não falaram para ninguém. E a gente descobriu quando a gente deu entrada na nossa e o juiz usou a decisão que tinha usado contra a entidade contra a gente. Só que a outra entidade não teve a coragem de recorrer ao processo e de ir até o final acreditando naquilo que era o certo. E nós acreditamos. E aí, depois de muita luta, muita batalha, nós vencemos no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
conseguindo o direito ao piso salarial. E aí começou a nossa Via Crucis, que de uma forma incomum, porque não estava se tratando de texto constitucional. A Lei 12.994 é uma lei infraconstitucional, então é uma lei abaixo da Constituição. E o STF ele não avalia esse tipo de norma, mas, como eu falei, né, a grande força política do até então prefeito ACM Neto fez com que Alexandre de Moraes acatasse o pedido da Prefeitura de Salvador, e aí começou a Via Crucis para a gente. Foi difícil, novamente nós fomos atacados de forma massiva, né, por algumas pessoas e por algumas entidades, e eu vejo de forma extremamente injusta. Primeiro, não com a ASA e não comigo, Ivandro, mas sim com uma categoria que estava naquele período há 7 anos sem ter o direito ao piso salarial. Então essas entidades não queriam nem dar oportunidade para a gente lutar pelos nossos direitos. E isso eu achei muito ruim, muito ingrato, porque é muito fácil para quem está recebendo direitinho o seu piso e está no seu conforto. Enquanto a gente aqui de Salvador estava ganhando R$ 877. Mas nós não nos acovardamos e não recuamos. E foi postado em tudo quanto é site, tudo quanto é jornal e tudo quanto é que era informe da categoria, com o logo da ASA em meu rosto, nos chamando de irresponsáveis, e falando que se perdesse o piso, a responsabilidade e a culpa seria nossa. E mais uma vez nós nos guardamos na nossa resiliência, da mesma forma que nós fizemos na ação das gratificações. E assim veio. Como um dia após o outro, nós conseguimos a nossa vitória. Agora todos aqueles acusadores que, assim como na ação das gratificações, há uns anos atrás, nos apontavam o dedo, agora recolhem o dedo e a língua na sua insignificância e não se manifestam. E essa é a melhor resposta. E nós de novo mostramos que se a culpa de quem perdesse a ação seria nossa, a culpa de quem fez vencer é nossa também. Eu agradeço aos meus colegas de Salvador, porque enquanto eu estava sendo atacado em um bocado de lugar, os meus colegas de Salvador ficaram do meu lado, porque acreditavam também no processo e que nós iríamos vencer. Então eu agradeço do fundo do coração o que vocês acreditaram no nosso trabalho, no trabalho da ASA, que vocês acreditaram que a gente iria vencer, porque quantas vezes eu recebi a crítica de um lado desses jornais, dessas entidades, que apesar de falar que luta em Brasília pela categoria de todo o Brasil, mas parece que está em Nárnia, né, que acha que o que eles acham lá em Brasília na base se conquista nessa facilidade, mas a categoria aqui em Salvador, graças a Deus, abraçou a nossa luta e acreditou. E eu quero agradecer a vocês por acreditar nesse trabalho na ASA, nessa luta árdua que a gente estava no STF, que agora todo mundo fala que é pai da criança porque ela é bonita, porque ganhou. Mas quem estava lá, batendo lá, biela nos balcões dos ministros, esperando 2, 3 horas para um assessor do ministro atender, éramos nós. Estava eu e o doutor Yuri lá no STF, quase toda semana, para votar esse julgamento, depois de novo na tese, como foi apresentado para vocês torta à direita aí pelas mídias sociais. Então, eu quero parabenizar também a diretoria da ASA, que pelo seu trabalho competente de manter a entidade da forma que é, com suas falhas, com seus defeitos, porque somos seres humanos, mas que nós conseguimos conquistar o nosso objetivo, que é garantir o direito dos trabalhadores. Nós nunca imaginávamos que queria passar na nossa cabeça que a gente brigando aqui em Salvador, um dia a gente estaria brigando por todo o Brasil. Mas tem um ditado bíblico que diz o seguinte: Deus dá a batalha mais difícil para os seus melhores soldados. E isso, gente, eu agradeço a Deus por ele me permitir essa oportunidade. E claro que antes da bonança vem a tempestade. Nós tivemos a tempestade. Só Deus sabe o que o agente da ASA passou. Só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe que o escritório do Dr. Jerônimo, junto com o Dr. Yuri, passou em toda essa pressão de uma hora para outra. Em vez de a gente estar brigando por Salvador, a gente tem que defender todo o Brasil.
Então eu agradeço a Deus por esse manto, né? Porque a gente pede força, a gente pede sabedoria, a gente pede inteligência e Deus dá desafios para que a gente possa se superar cada dia mais. E nós conseguimos nos superar mais uma vez. Então quero aqui que, por favor, compartilhe esse áudio. Esse é um áudio de um desabafo. Não é um áudio de um desabafo revoltado, é um áudio de um desabafo de alívio. É um áudio de desabafo para falar para vocês que Deus é poderoso. Agradecer a vocês pela confiança, agradecer ao Senhor por nos capacitar para tal. E claro, parabenizar o corpo jurídico da ASA, a diretoria da ASA, os agentes que acreditaram no trabalho da ASA e todos os agentes de todo o Brasil que acreditaram na ASA e não receberam o direito ao piso e agora vão ter. E isso graças à nossa luta, graças ao nosso esforço e à nossa dedicação. Então era isso que eu queria falar para vocês e muito obrigado.